Sabe, meus amigos, eu hoje fui à comunidade Creta, que trabalha na recuperação de dependentes químicos, né, e alcoólicos, já há muitos anos, inclusive. Já recuperaram aquela instituição, já ajudou na recuperação de muitas vidas. E eu tenho a grata alegria que o Senhor me separou para estar ministrando a palavra lá. São 2 vezes por semana que eu dedico o meu tempo. Que na verdade é quando eu ganho, né? Não é quando eu perco o meu tempo, mas é quando eu ganho. Quando a gente se dedica à obra de Deus, a fazer aquilo que Deus quer que você faça, aqueles dias não são perdidos, são ganhados, né? Porque o tempo que você gasta ali, você ganha para a eternidade, né? Então é maravilhoso. Eu fico cada dia mais feliz com essa tarefa que o Senhor me deu de trazer o Evangelho para aqueles homens que estão lá. E é maravilhoso. E hoje, enquanto eu pregava para eles, eu tenho procurado cada vez mais confiar menos em mim mesmo e mais na unção e no poder do Espírito Santo, né? Claro que a gente faz a nossa parte, lê a palavra, medita nas Escrituras, para poder ter um embasamento bíblico, né? Mas foi maravilhoso. Às vezes eu chego lá e parece assim que eu não, na dependência do Espírito Santo, que eu não vou conseguir falar alguma coisa realmente boa para aqueles homens. E o Senhor, Ele tem trabalhado comigo, me tirando às vezes o estrado dos pés, para que eu aprenda a depender dele para pregar o Evangelho, porque o apóstolo Paulo disse que as palavras dele não constituíam de persuasão, de poder de palavras, mas era a unção e graça e poder do Espírito Santo. E tem muitos dias que eu acho assim que eu vou lá e estou pronto para falar a palavra. Quando eu chego lá, eu percebo que é como se o Senhor tirasse o estrado debaixo dos meus pés e eu me vejo completamente 100% na dependência do Espírito Santo para poder desenvolver uma palavra, ser ministrada ao coração deles. Muito embora eu tenha inúmeras palavras e inúmeras passagens bíblicas que eu poderia compartilhar, mas uma coisinha que eu quero assim deixar para vocês, assim, deixar para os meus amigos, meus irmãos que me escutam aqui nessa hora, aqueles que param para ouvir alguma coisa que eu tenho para falar, porque de alguma forma pode acrescentar aos seus corações. Uma coisa que o Espírito Santo, durante a pregação hoje, foi a ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria. E o mais interessante, o mais lindo de tudo é que eu, pelo Espírito Santo, tive a graça de comunicar a eles. Geralmente as pessoas depois, quando morrem, elas perdem um nome, né? Geralmente quando a pessoa morre, ela é chamada de cadáver ou de defunto. Quem temos ali naquela mesa? Um cadáver, um defunto. E também quando a pessoa morre, a gente diz assim, quando um amigo nosso morre, a gente diz assim, foi um grande amigo meu. Foi um grande. Jesus, ele se referia a Lázaro como amigo, ainda que soubesse que Lázaro estivesse morto. Jesus não trata Lázaro no passado, queridos. Coisa maravilhosa. Lázaro, nosso amigo, apenas dorme. Para Jesus ele apenas dormia. Então Jesus se refere a Lázaro, nosso amigo. Não é Lázaro que foi nosso amigo, Lázaro que é nosso amigo. Ali quando Jesus estava falando para os seus discípulos, Lázaro, nosso amigo, dorme. Fica tranquilo. E aí também é o mais maravilhoso, querido, quando Jesus chega, Jesus chama Lázaro pelo nome. Geralmente, como a gente acabou de falar, morreu, não tem mais nome. Vira cadáver, vira defunto, não tem mais nome. Esse aqui era fulano de tal. E as pessoas só sabem
que era fulano de tal porque tem um nome, uma lápide gravada numa sepultura, mas perde completamente porque a identidade da pessoa, ela é gerada pelo conjunto das ações, das personalidades, dos trejeitos, da fala, compõe uma identidade. Mas para Cristo, mesmo Lázaro, após 4 dias, Lázaro estava morto no coração de todos ali, mas menos no coração de Cristo. Que coisa maravilhosa! Lázaro estava morto para todos ali. Senhor, já cheira mal, é um defunto. 4 dias. Mas Jesus ainda continuava a chamar aquele defunto de Lázaro. Que coisa maravilhosa, amados. Ou seja, a nossa identidade é preservada porque Deus não nos vê de acordo com a situação que nos cerca, como os outros nos veem. É um defunto, já cheira mal. Não, é Lázaro, quem está ali é Lázaro, é meu amigo. Quem está ali é meu amigo, eu vou chamar ele de novo. Essa enfermidade, essa coisa pela qual que o envolveu, não vai terminar a sua identidade, a sua história, não acabou, a sua história não chegou ao fim. Eu vou chamá-lo e Jesus não chama morto, vem para fora, não. Jesus chama o nome dele bem alto, Lázaro. E no momento que, se tem uma coisa que eu tenho aprendido nas Escrituras, é que os mortos só ouvem a voz de um só, que é Deus. As pessoas têm a mania de orar para santo isso, santo aquilo, Santa Clara, Santa Inês, santo isso. Amado, morto não ouve a voz de gente viva. Morto não ouve a voz de gente viva. Morto só ouve a voz de um só, que é Cristo. Morto só ouve a voz de Jesus. Não adianta tu perder tempo orando para A, para B ou C que morreram, não vão ouvir tua voz. Morto só ouve a voz de Cristo. E Lázaro ouviu a voz de Cristo como a menina que estava morta ouviu a voz de Cristo, como o filho da viúva de Naim ouviu a voz de Cristo e saiu, entendeu? Lázaro reconheceu o tom daquela voz e ele chamou ao que as pessoas chamavam de defunto, cheira mal, não tem mais jeito. Ele chamou, ele deu um nome, a identidade de Lázaro no coração de Cristo ainda era a mesma. Era a mesma. Então, meu irmão, eu não sei tudo que tu já passou, tudo que tu já viveu, como as pessoas te olham, se ninguém mais coloca fé na tua pessoa, na tua identidade, se ninguém mais, essas pessoas já te tratam por defunto, que não tem mais jeito, se tu já até perdeu, de certa forma, a tua identidade, se tu já foi alguém brilhante, se tu já foi uma pessoa famosa, uma pessoa que tinha expressividade, hoje as pessoas te veem como um moribundo e já nem sabem teu nome direito. Eu quero te dizer em nome de Jesus que Jesus ainda se lembra do teu nome. E se ele ainda não conheceu o teu nome como ele conhecia a Lázaro, você pode se apresentar a ele e dizer: prazer, Jesus, meu nome é fulano de tal. E ele só vai dizer: sim, eu sabia, só queria que tu se apresentasse para mim. Então, já que tu me apresentou e falou teu nome, vamos conversar, vem para fora, sai dessa sepultura, sai dessa condição. Eu vou, aleluia, restaurar a tua identidade, eu vou restaurar a pessoa que tu era. Você não vai ser mais o defunto nessa cova, nessa sepultura. Você voltará a ter um nome, as pessoas te chamarão pelo teu nome. Jesus está te chamando hoje, querido. Jesus está te chamando pelo teu nome. Marta, Maria, Sebastião, Ricardo. Jesus está te chamando pelo nome. Ele não trata você, ele não vê você como as pessoas veem. O alcoólatra, o drogado, o viciado, a adúltera, o adúltero. Não, o derrotado. Jesus te chama pelo seu nome, pelo teu nome, chamando para a vida, em nome de Jesus.